Você já parou para pensar que existe uma oração na Bíblia tão poderosa que atravessou 3.000 anos de história e continua sendo capaz de transformar não apenas uma pessoa, não apenas uma família, mas toda a humanidade? Uma bênção escondida em apenas 7 versículos que carrega em si o segredo da verdadeira prosperidade, da paz genuína e do propósito divino para cada vida. O que você está prestes a descobrir sobre o Salmo 67 vai revolucionar sua compreensão sobre como Deus deseja abençoar você e, através de você, alcançar gerações inteiras. Prepare seu coração, porque o Espírito Santo preservou este tesouro através dos séculos. E hoje, com a ajuda de descobertas arqueológicas fascinantes e revelações linguísticas profundas, vamos desvendar juntos este mistério sagrado. Deixe-me compartilhar com você este salmo completo, palavra por palavra, como foi preservado através das eras. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Agora, imagine comigo. Estamos no período do Segundo Templo, aproximadamente 500 anos antes de Cristo nascer, em Belém. Jerusalém, localizada a aproximadamente 800 metros acima do nível do mar Mediterrâneo, era o centro espiritual de um povo que havia retornado do exílio babilônico. Arqueólogos descobriram que, nesta época, a cidade tinha cerca de 10.000 habitantes, murados em uma área de apenas 60 hectares. Para você ter uma ideia, uma jornada de Jerusalém até o porto de Jope, hoje conhecida como Tel Aviv, levava 3 dias a pé, percorrendo aproximadamente 65 quilômetros através de terreno montanhoso. Estes eram os desafios físicos, mas o desafio espiritual era ainda maior. Historiadores explicam que o contexto cultural daquele período era dominado por uma tensão extraordinária. O povo judeu havia retornado à Terra Prometida, mas estava cercado por impérios poderosos. Persas, depois gregos e eventualmente romanos. Antropólogos culturais revelam que a identidade judaica estava sendo constantemente desafiada pela pressão de culturas pagãs circundantes. Neste cenário, o Salmo 67 emerge não como uma oração nacionalista, mas como uma visão revolucionária e universal. O salmista, cuja identidade específica não é revelada nas Escrituras, estava escrevendo para uma comunidade que precisava entender algo profundo. A bênção de Deus sobre Israel nunca foi um fim em si mesma, mas um meio para alcançar todas as nações. Vamos mergulhar agora nas profundezas linguísticas que transformam nossa compreensão. A palavra misericórdia, no primeiro versículo, vem do hebraico shanan, que carrega um significado muito mais rico do que nossa tradução moderna consegue capturar. Especialistas em linguística hebraica explicam que shanan significa inclinar-se favoravelmente, demonstrar graça não merecida com ternura paternal. No contexto antigo, quando um rei se inclinava para um súdito, isso representava uma condescendência extraordinária. Uma aproximação do superior ao inferior, motivada puramente por amor. Hoje, entendemos como a graça divina que se curva até nossa humanidade. A expressão "faça resplandecer o seu rosto sobre nós" é ainda mais fascinante. A palavra hebraica para resplandecer é or, que literalmente significa dar luz, iluminar.
Arqueólogos que estudaram a cultura do Antigo Oriente Próximo descobriram que quando um rei virava seu rosto para alguém com expressão brilhante, isso significava aprovação total, favor completo, acesso garantido à presença real. Para aquela sociedade, onde o rosto do monarca determinava vida ou morte, bênção ou maldição, esta imagem era revolucionária. O Deus do universo não apenas olha para nós, mas ilumina seu rosto sobre nós com aprovação e deleite. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história da interpretação judaica e cristã. O versículo 2 declara o propósito divino, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. A palavra caminho é derek em hebraico, que na época significava não apenas uma estrada física, mas um modo de vida, um padrão de comportamento, uma jornada completa. Estudiosos do Antigo Testamento explicam que quando Deus revela seu derek, ele está compartilhando sua própria natureza, seu caráter, seus métodos de operar no mundo. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto os estudos históricos confirmam que este salmo foi usado como oração litúrgica durante as festas de colheita. Especialistas em práticas religiosas antigas documentaram que os sacerdotes cantavam este salmo quando as primeiras colheitas chegavam ao templo. Por quê? Porque eles entendiam algo profundo. A fertilidade da terra de Israel, sua prosperidade agrícola, não era apenas para sustento próprio, mas para testemunho às nações. Quando a terra florescia sob a bênção de Deus, povos vizinhos reconheciam o poder do Deus de Israel. Geólogos que estudaram a região da antiga Palestina explicam que aquela terra, apesar de pequena, aproximadamente 400 quilômetros de norte a sul e 100 quilômetros de leste a oeste, tinha uma diversidade climática extraordinária. Desde o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar, até o Monte Hermon, com seus 2.800 metros de altitude, a variação era dramática. A agricultura dependia totalmente das chuvas sazonais, e uma colheita abundante era vista como confirmação direta do favor divino. Este contexto físico tornava o versículo 7 ainda mais poderoso. Então, a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Observe a sequência revolucionária deste salmo. Primeiro, uma petição pessoal por misericórdia e bênção. Segundo, o propósito universal, para que todas as nações conheçam a Deus. Terceiro, um chamado ao louvor global repetido 2 vezes. Antropólogos culturais explicam que para aquela época, quando cada nação tinha seus próprios deuses territoriais, a ideia de um Deus que desejava ser conhecido e louvado por todos os povos era absolutamente radical. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que deuses babilônicos, egípcios ou persas eram vistos como protetores exclusivos de seus povos. O Deus de Israel rompe este paradigma completamente. A palavra nações, que aparece repetidamente, é goyim em hebraico, um termo que especificamente se refere aos povos não-judeus, aos gentios. Historiadores bíblicos documentaram que esta inclusão deliberada dos gentios no plano de bênção divina preparou o terreno teológico para a vinda do Messias séculos depois. Jesus de Nazaré, quando declarou ser luz para a revelação aos gentios, estava ecoando exatamente a visão deste salmo. Recentes estudos em teologia bíblica revelam que o Salmo 67 funciona como ponte entre a vocação particular de Israel e a missão universal da Igreja. Vamos agora ao versículo 4, que declara: Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. A palavra equidade vem do hebraico mishor, que significa literalmente terreno plano, justiça nivelada, onde não há favoritismo ou parcialidade.
Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam sob sistemas judiciais profundamente corruptos. Documentos da época confirmam que juízes aceitavam subornos abertamente e os pobres raramente recebiam justiça. Arqueólogos descobriram tabletes cuneiformes babilônicos e papiros egípcios que registram queixas constantes sobre corrupção judicial. Contra este pano de fundo, a declaração de que Deus julga com equidade era uma promessa revolucionária de esperança. Deus não faz acepção de pessoas. Rico ou pobre, judeu ou gentio, poderoso ou fraco, todos são tratados com perfeita justiça diante do tribunal divino. Especialistas em ética do Antigo Testamento explicam que este conceito de justiça universal e imparcial se tornou o fundamento moral que eventualmente influenciou o desenvolvimento de sistemas legais ocidentais modernos. O versículo 7 nos traz de volta à terra e sua fertilidade. Então, a terra dará o seu fruto. A palavra fruto é yevul em hebraico, que significa não apenas a colheita física, mas também o resultado, o produto, a consequência natural de algo. Engenheiros agrônomos que estudaram práticas agrícolas antigas explicam que a fertilidade da terra em Israel dependia de um delicado equilíbrio de chuvas temporãs e serôdias. A chuva temporã, que caía entre outubro e novembro, preparava o solo para plantio. A chuva serôdia, entre março e abril, garantia o amadurecimento das colheitas. Sem qualquer uma delas, a terra permanecia estéril. Esta realidade física se torna metáfora espiritual poderosíssima. Assim como a terra precisa das chuvas divinas para produzir fruto, nossa vida precisa da graça de Deus para produzir resultados eternos. Mas aqui está a chave que muitos perdem. O fruto da terra não era apenas para sustento próprio, mas para testemunho às nações. Quando Israel prosperava espiritualmente e fisicamente, povos distantes reconheciam o poder do Deus verdadeiro. Este princípio permanece inalterado hoje. Quando você prospera sob a bênção de Deus, sua vida se torna testemunho vivo que atrai outros ao conhecimento do Salvador. O Salmo termina com uma declaração profética extraordinária. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. A palavra temerão é yare em hebraico, que carrega um duplo significado fascinante. Significa tanto reverência respeitosa quanto temor apropriado. Especialistas em semântica hebraica explicam que yare descreve a resposta adequada de uma criatura diante de seu Criador. Não terror paralisante, mas respeito profundo misturado com admiração extasiada. Para aquela época, isso era revolucionário, porque a maioria das religiões pagãs enfatizava apenas o medo de deuses caprichosos e vingativos. Estudiosos da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, feita há aproximadamente 300 anos antes de Cristo, documentaram que os tradutores judeus escolheram a palavra grega phobeu para traduzir iare, capturando ambos os aspectos de reverência e temor santo. Esta tradução foi usada pelos primeiros cristãos e ajudou a moldar a compreensão da igreja primitiva sobre a natureza da adoração verdadeira. Agora, deixe-me conectar todas essas verdades históricas, linguísticas e culturais com sua vida hoje, neste exato momento. O que arqueólogos descobriram recentemente mudou nossa compreensão de como este salmo era usado. Escavações no Monte do Templo revelaram inscrições e fragmentos que confirmam que o Salmo 67 não era apenas recitado individualmente, mas cantado corporativamente durante as grandes festas. A comunidade inteira se unia para pedir a bênção de Deus, não para benefício egoísta, mas para que através deles o mundo inteiro conhecesse o Senhor.
Imagine-se naquela época, quando as muralhas de Jerusalém ofereciam proteção física limitada contra impérios poderosos. A verdadeira segurança não vinha de fortificações, mas da bênção divina. Hoje nós construímos muralhas diferentes, contas bancárias, seguros, planos de carreira, mas a verdade de Deus permanece. Nossa verdadeira prosperidade flui diretamente de sua bênção. E essa bênção nunca é apenas para nós, mas através de nós para alcançar outros. Aqui está a aplicação prática que transforma vidas. Cada vez que você ora pedindo a bênção de Deus, pergunte-se qual é o propósito dessa bênção. É apenas para seu conforto pessoal? Ou para que, através de você, outros conheçam o caminho do Senhor? Quando você entende que prosperidade sem propósito é vaidade, mas prosperidade com propósito missionário é bênção que se multiplica, sua perspectiva inteira muda. Você deixa de buscar bênçãos para acumular e passa a buscar bênçãos para transbordar. A estrutura do Salmo 67 revela um padrão que podemos aplicar em nossa jornada espiritual diária. Primeiro, reconhecemos nossa necessidade da graça divina. Tenha misericórdia de nós. Nenhuma jornada espiritual começa com autossuficiência, mas com humildade que reconhece dependência total de Deus. Segundo, pedimos a bênção, não por merecimento, mas por graça. Terceiro, declaramos o propósito eterno, que através de nossa vida abençoada, outros conheçam a Deus. Quarto, convocamos todas as nações ao louvor. Quinto, descansamos na promessa de que Deus proverá e sua provisão se tornará testemunho global. Teólogos contemporâneos que estudam missiologia explicam que o Salmo 67 contém a essência da grande comissão séculos antes de Jesus pronunciá-la. Fazer discípulos de todas as nações não é uma inovação do Novo Testamento, mas o cumprimento de um propósito divino revelado desde o princípio. Quando Deus chamou Abraão e prometeu que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, estava plantando a semente que floresce neste salmo e frutifica na cruz de Cristo. Há 3.000 anos, as pessoas cantavam este salmo olhando para colheitas físicas como sinal de bênção divina. Hoje nós vivemos em contexto urbano diferente, mas o princípio permanece. Quando sua vida produz fruto espiritual, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, este fruto se torna testemunho que atrai outros a Deus. Sua transformação genuína é mais poderosa que 1000 sermões. Por séculos pensávamos que evangelização era apenas proclamação verbal, até redescobrirmos que o testemunho de uma vida abençoada por Deus fala mais alto que palavras. Permita-me compartilhar algo que pode revolucionar completamente sua compreensão de prosperidade. A palavra hebraica barak, traduzida como abençoar, aparece 5 vezes neste salmo curto. Especialistas em estatística textual explicam que esta repetição não é acidental, mas intencional, criando um ritmo de expectativa crescente. Primeira bênção, misericórdia inicial. Segunda bênção, testemunho às nações. Terceira e quarta, louvor universal. Quinta bênção, provisão e reverência global. Cada menção de bênção eleva o escopo, expandindo do individual ao universal. Este padrão nos ensina algo profundo sobre como Deus opera. Ele começa pequeno, com uma pessoa, uma família, uma comunidade, mas sempre com visão de impacto global. Quando você pede que Deus te abençoe hoje, não está sendo egoísta, está sendo estratégico. Você se torna canal, não reservatório. A água que entra em você deve fluir através de você para regar outros. Águas paradas apodrecem, águas correntes trazem vida. Antropólogos que estudaram culturas antigas do Oriente Próximo descobriram que a maioria das bênçãos religiosas eram transacionais. Você oferece sacrifício, o Deus oferece favor. O Salmo 67 rompe completamente este paradigma. Não há barganha aqui.
apenas súplica baseada na natureza graciosa de Deus. Ele abençoa não porque precisamos manipulá-lo com rituais, mas porque é sua natureza abençoar. Deus é fonte eterna de bênção, procurando canais dispostos para distribuir sua bondade ao mundo. Para colocar isso em prática hoje, comece seu dia orando este salmo em voz alta. Não apenas leia, ore cada palavra com intenção deliberada. Que Deus tenha misericórdia de mim. Faça pausa, reconheça áreas onde precisa de graça e me abençoe. Identifique áreas específicas onde necessita do toque divino e faça resplandecer seu rosto sobre mim. Peça pela consciência tangível da aprovação e presença de Deus. Para que se conheça na terra o teu caminho, declare que sua vida será vitrine do caráter de Deus. Então, ao longo do dia, mantenha esta consciência. Cada bênção que você recebe, uma oportunidade no trabalho, um relacionamento restaurado, uma provisão inesperada, uma cura, uma vitória, não é um ponto final, mas uma vírgula. A frase continua: para que através de mim outros conheçam a Deus. Esta perspectiva transforma tudo. Sucesso não te ensoberbece, porque você sabe que é ferramenta nas mãos de Deus. Fracasso não te destrói, porque você confia que Deus ainda está escrevendo sua história com propósito redentor. Historiadores da Igreja documentaram que este salmo foi particularmente importante durante os grandes movimentos missionários dos séculos XVIII e XIX. Missionários como William Carey, Hudson Taylor e David Livingstone citavam frequentemente o Salmo 67 como base teológica para levar o Evangelho a povos não alcançados. Eles entenderam que missões não são programas humanos, mas participação no desejo ardente de Deus, de ser conhecido e louvado por todas as nações. Recentes estudos em história missionária revelam que este salmo inspirou mais movimentos de alcance global que qualquer outra passagem do Antigo Testamento. E aqui está a verdade final que tudo une. Você foi abençoado para ser bênção. Esta não é apenas uma frase bonita, mas o plano eterno de Deus para a sua vida. Cada talento que você possui, cada recurso que administra, cada relacionamento que cultiva, cada posição que ocupa, tudo é oportunidade para ser canal da bênção divina, fluindo para um mundo desesperado por conhecer o amor verdadeiro. Quando você vive com esta consciência, a vida deixa de ser sobre acumular e passa a ser sobre distribuir. Paradoxalmente, quanto mais você distribui, mais recebe, porque Deus pode confiar mais recursos a alguém que usa esses recursos para expandir seu reino. Então aqui está a minha pergunta final para você. Pergunta que o Espírito Santo está fazendo ao seu coração neste momento. Você está pronto para ser abençoado com propósito? Está disposto a pedir a bênção de Deus, não apenas para seu conforto, mas para que através de você, sua família, seus colegas, sua comunidade, até mesmo nações inteiras, conheçam o caminho do Senhor? Esta decisão hoje, esta rendição completa ao propósito divino, pode ser o ponto de virada que Deus estava esperando para liberar sobre sua vida torrentes de bênção que você nem imagina possíveis. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem com alguém hoje. Não guarde este tesouro para você. O padrão do Salmo 67 é claro. Bênção recebida deve se tornar bênção compartilhada. E quando você compartilha verdades bíblicas profundas com outros, você mesmo é edificado no processo. Que a paz que excede todo entendimento, aquela paz que Jesus prometeu e que o mundo não pode dar nem tirar, inunde seu coração neste momento. Que a sabedoria do alto, pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia e bons frutos, guie cada decisão que você tomar nos dias à frente.
Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido que veio para que todas as nações fossem abençoadas, você experimente a plenitude da bênção divina, não como privilégio para guardar, mas como responsabilidade para compartilhar. E que toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados unicamente a Deus Pai, que desde o princípio desejou abençoar toda a humanidade e escolheu você como instrumento deste propósito eterno. Que assim seja, agora e para sempre. Amém.